Eu tô aqui ainda? Eu acho que eu caí e a gente começou de novo. Vamos ver se o pessoal volta. Porque simplesmente o meu celular fechou e apagou. A gente estava falando da ordem na família. Oi? Estamos voltando. Vamos ver se o Instagram avisa o pessoal que a live fechou de repente. Não deu nem para gravar o início. O que eu falei antes não ficou gravado porque a live fechou. Vamos ver se o resto do pessoal chega. Nós estávamos com uma... Eu não sei o que houve, né? Sei lá, Silvia. A luz aqui tá normal, tá tudo normal. Eu não sei o que aconteceu, que caiu geral. E aí não ficou gravado o que a gente falou antes. Que pena. Mas aí, Eliane já voltou, Silvinha já voltou, Juliana já voltou. Vamos ver se volta o resto do pessoal que estava aqui. Eu estava falando da ordem na família. Depois eu falo de novo o início da live, ok? A gente volta lá para repetir aquilo que caiu. Existe uma ordem que começa com o papai, a mamãe e os filhos na ordem de chegada. Se essa menina, que foi a primeira, resolve tirar a mãe do lugar dela e ficar aqui no lado do papai, o que acontece? Ela está se sentindo maior do que a mamãe. Lembra que eu falei que era ela e os dois meninos? Ela acha que ela é melhor do que a mamãe para o papai. É muito comum disso acontecer. O que acontece quando esta menina vai para a vida? Ela teria que ir para a vida grande. Mas como ela aqui se sente grande, ela se sente do tamanho dos pais, quando ela vai para a vida, ela vai pequena. O que acontece quando ela tem que lidar com o chefe dela? Ela vai ter atrito, porque ela não sabe lidar com hierarquia. O que vai acontecer quando ela for lidar com os colegas dela, que também são menores? Porque se tem um chefe, o chefe é o grande e todo mundo que está aqui é pequeno. Não importa se é mais velho, não importa se tem mais tempo de empresa, vai ter um conflito aqui entre os iguais, porque ela também não se sente do tamanho dos irmãos. Aqui, o tamanho dela é maior. Então, quando eu estou fora do meu lugar, na minha família, quando eu vou para o mundo, quando eu vou para o social, quando eu vou para o trabalho, quando eu vou para qualquer outro lugar, eu não consigo me adaptar. O que vai acontecer com essa menina aqui, que está casada com o papai, quando ela for para um relacionamento de casal? Vamos tirar o chefe, vamos botar o namorado. Quando ela vai chegar com o namorado, que tamanho ela tem? Pequeno ou grande? Ela se sente pequena. Ela se sente pequena. Mas, na realidade, quando ela vai conviver com esse namorado, como ela já é casada com o papai, ela tá querendo quem? Um namorado? Não, ela já tem, ela namora com o papai, a nível inconsciente. Mas ela vai tratar esse homem como pai e não como homem. Ela quer que ele sustente, ela quer que ele dê presente, ela quer um monte de coisa. Porque ela está fora do lugar. Qual é o trabalho? Ela honrar esse homem como o marido da mãe, como o pai dela, honrar essa mulher como a grande e ela voltar a se sentir pequena dentro do sistema familiar para ela poder ter um lugar de igual para igual com o marido, com o namorado. Ela tem que ir para o lugar dela de pequena e saber o que é ser pequena dentro do sistema, para quando ela estiver com o chefe, ela se comportar de que forma? Da forma adequada, como pequena, para ela ter um bom relacionamento com os irmãos e poder ter um bom relacionamento com os amigos, poder ter um bom relacionamento com todo mundo. Então, aquilo que a gente estava falando no início, eu cheguei no planeta e tô eu lá no meio do sistema, acabei de chegar
E eu vou para onde? Eu vou para a minha família. E na minha família, né? Vamos fazer um quadrado aqui. Eu sou a segunda filha. E o meu irmão é o capeta em forma de gente. Eu vou ser a mais educada do sistema. O meu irmão é aquele super estudioso. Eu vou ser a burrinha do sistema. Sempre quem chega em segundo, em terceiro, em quarto, vai se adaptando ao sistema que já está existente. É essa a realidade que eu estou vivendo. Depois, quando eu vou para a escola, talvez eu viva uma outra realidade totalmente diferente dessa. Aqui eu sou comportada, aqui não. Pode ser que eu viva uma realidade semelhante, mas não necessariamente. Aqui é a mesma coisa no social. O que acontece no social? O que tem que acontecer de acordo com como esse social é visto. Como eu sou vista. Como eu penso que as pessoas querem que eu me comporte. Percebe? Eu vou me adaptando. Lembra, né, que se fala o mais forte sobrevive? Não é verdade. Não é o mais forte que sobrevive. Sobrevive o mais adaptável. Então, para sobreviver, o que eu faço? Eu vou me adaptando. E aí, quando eu encontro um namorado, eu também vou me adaptar. Ou ele vai se adaptar a mim, eu vou criar uma realidade. Provavelmente o meu primeiro namorado vai dar um tom para os outros. Isso é escolhido pelo teu clã, não é nem por você. O teu sistema escolhe os teus parceiros. Então perceba isso. Eu estou presa dentro deste quadrado, que não está muito quadrado aqui. Que são realidades que eu estou vivendo. É verdade, é real. Não, é real, mas não é verdade. Essa é a minha verdade. Esta sou eu. Aqui é a realidade que eu vivo. E nem sempre a minha realidade é a minha verdade. A minha realidade é a minha adaptação para sobreviver na família, para sobreviver na escola. E hoje essa área cerebral, que antes era da escola, é o meu trabalho para sobreviver aqui, né? Na minha relação de casal ou aqui nas minhas relações sociais. Eu vou com... Gente, eu tô vendo gente aqui que eu não vejo há tanto tempo. Andréia Zatar, da Biodança, Eugênio, da minha faculdade. Olha, gente, me formei em 82 e o pessoal tá aqui. Carla Jorge, amiga, aluna minha, de 8 anos atrás. Que bom ver vocês por aqui. Então, perceba que eu não estou sendo quem eu sou essa. Eu sou uma essência. E eu estou vivendo a realidade da minha família. Eu estou vivendo a realidade do meu trabalho, tentando satisfazer as expectativas das pessoas. Será que eu estou tentando satisfazer as expectativas das pessoas? Ou é a fantasia que eu tenho que elas esperam de mim? Andréia, saudade também da biodança de vocês todos. A gente agora, né, confinado, que vontade de dar um abraço, sentir um cheirinho. Então, o que será que Andréia Zatar espera de mim? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu fantasio. E eu tento agradá-la. Assim como eu sempre fantasiei o que a mamãe esperava, o que o papai esperava, o que meu irmão esperava. Complicado isso, porque eu deixo de ser quem eu sou, eu esqueço a minha essência para viver uma aparência. Hoje em dia, então, eu lembro que na minha época, 20 anos atrás, há 30 anos atrás, já nem sei qual era a minha época, porque as coisas vão mudando tão aceleradamente, o ter era mais importante do que o ser. E as pessoas queriam ter coisas, ter coisas, ter coisas.
hoje em dia, não é que deixaram de querer ter, mas se não tiver, tudo bem, basta aparecer. A gente está vivendo uma realidade, né, virtual, de internet. Aí aparece todo mundo aqui com o cabelo lindo, sorrindo, falando que está tudo bem. Será que está tudo bem aqui? Ou mesmo aqui na família? Ou mesmo aqui? A gente está vivendo um mundo de muita aparência. Onde é que está a tua essência? Porque é aqui que repousa a tua felicidade. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira coisa, é encontrar o nosso lugar na nossa família e assumir esse lugar de pequeno diante dos pais e de grande no mundo. Primeira coisa. Eu estava conversando essa semana com uma amiga minha, uma nova amiga que eu conheci na internet, maravilhosa, e eu estava falando, tem gente que é constelador há anos, e bons consteladores, e que já fizeram um monte de constelação e não resolve. E eu estava falando da minha monografia na biodança, aí veja, hoje aparece uma das melhores professoras de biodança daqui do Rio de Janeiro na minha live. E eu estava falando da vergonha que eu passei com Rolando Toro, o originador, o criador da biodança. Eu fui convidada por uma aluna minha para dar uma palestra sobre cinesiologia num congresso de biodança. Eu já tinha uma certa bronca de biodança, porque eu tinha uns pacientes que faziam biodança e que não mudavam. Até que uma das minhas pacientes foi fazer a formação em biodança e ela mudou muito, muito, muito. E aí eu fiquei assim, né? Bom, esse negócio deve servir. E aí eu fui lá para dar uma palestra, só que eram 3 dias e eu comecei a dançar. E eu estava achando tudo aquilo maravilhoso, até que na hora do almoço do segundo dia, eu sentei ao lado da Maria Della, que era diretora da escola naquela época, e Rolando Toro, imagina. E aí eu do lado do cara que criou, eu falei assim, eu não entendo, eu era terapeuta corporal, haitiana, daquela que quer arrebentar com a coraça do sujeito. E aí eu falei, eu não entendo como é que isso funciona, se não tem verbalização, que só dançar e não verbaliza e não verbaliza. Aí ele olhou pra minha cara, com aquele jeitinho que só quem conheceu sabe como era, e muito calmamente falou o seguinte, há quanto tempo você dança? Gente, eu queria morrer de vergonha, porque eu estava dançando há 2 dias, eu nunca tinha feito biodança, eu estava falando a partir daquilo que eu escutava, sem ter vivido. E quantas vezes a gente faz isso, né? Agora eu não faço mais, pelo menos tento não fazer. Eu estava num julgamento e eu fiquei com uma vergonha, mas eu tinha que falar há 2 dias. Ele falou, então a gente pode voltar a conversar daqui a 1 ano? Eu te convido para dançar. Eu queria morrer, mas eu aceitei o convite. E eu fui dançar. E a minha monografia foi sobre biodança e neurociência. A biodança trabalha no teu sistema reptiliano. É o teu primeiro cérebro a ser formado na tua embriogênese. Esse cérebro é que está te fazendo respirar, é que o teu coração está batendo sem você precisar pensar. Porque se você precisasse pensar, comadre, tu já tinha morrido. Porque a gente esquece de tudo, né? Então, ele faz a gente viver o automatismo. Então ele que te protege de tudo aquilo que ele pensa que é uma ameaça. Ele faz você lutar ou fugir. Em algumas situações, quando o estresse é grande demais, ele te paralisa. Isso independe do teu córtex, do teu pensamento, da tua crença. Independe da tua crença, é como você foi programado biologicamente, e a gente pensava que isso tinha a ver
com até os 7 anos de idade. Não, vai muito, muito, muito mais atrás. Tem a ver com os teus ancestrais, como fala Bert Hellinger. Você herda tudo aquilo que não foi resolvido no sistema dos seus ancestrais. Vem de muito mais atrás, e Rolando falava nisso, nos arquétipos, no teu inconsciente, que não é teu, mas que você está mergulhado, que é o inconsciente coletivo. Por isso que as pessoas falam, o ser humano usa 10%. Não, ele tem 10% do cérebro consciente. O resto, a gente não sabe. Aí as pessoas falam, Sandra, a gente quer te falar dos problemas, você não quer ouvir? Não quero ouvir teus problemas, porque é tudo mentira. Você acredita que é verdade? Sim, porque é o quê? É a tua realidade. Mas você não é essa realidade, você é a essência. Então eu vou ficar ouvindo abobrinha que não serve para nada. Eu vou ficar ouvindo desculpa, justificativa. Eu sei que você está vivendo aquilo, mas aquilo é consequência do teu sistema familiar, que é consequência de um inconsciente coletivo muito maior. Para eu atuar, eu vou ter que atuar limpando essas coisas para você voltar a ser a sua essência. Então, muitas vezes, o que eu percebia na biodança, que a pessoa já tinha mudado, que ela já não fazia aquelas reações, aqueles comportamentos repetitivos, mas ela não atualizava o discurso, porque a biodança trabalha no teu sistema reptiliano, no teu sistema básico. O que eu observo em outras terapias, que são muito comportamentais, que ela reprograma o teu cérebro, reprograma as tuas crenças, mas não agem no sistema básico. Então você, ao menor sinal de perigo para o teu sistema reptiliano, não para o teu cérebro, você volta para os padrões anteriores. Isso acontece também quando você faz uma constelação. Também acontece. Porque quando você constela, você muda alguns padrões e às vezes você não consegue ver. A constelação, a gente não fala, como na biodança. Não se fala. Para quê? Para que a imagem atue. A imagem vale mais que 1000 palavras, mas ela está aqui, no teu cérebro cortical criativo. Ele pegou aquela imagem. Mas será que o teu analítico conseguiu compreender? Será que o teu emocional aceitou aquilo que aconteceu? Vamos falar de uma forma mais prática. A menina dos 3 aos 16 anos foi abusada pelo pai. A gente vai trabalhar e eu falo, papai e mamãe são os grandes. O seu pai fez isso porque ele estava em lealdade com esta dinâmica e você também. Você precisa olhar para isso, por mais doloroso que seja, para que isso não venha a se repetir com as suas filhas, suas netas, seus bisnetos. Para interromper uma dinâmica, eu preciso olhar para ela e aceitar o que foi do jeito que foi. Nossa, Sandra, como é que eu vou aceitar a violência sexual? Entendendo que ele não tinha escolha. Ele estava emaranhado naquele sistema. É muito mais forte do que a gente, porque é a consciência do sistema. Eu falo isso e ela vai para casa e as coisas mudam magicamente. Claro que não, né, gente? Vamos combinar que não é fácil engolir isso? Que não é fácil conviver com isso? Então é preciso um processo, primeiro a nível cortical, para ela entender o que é uma dinâmica, para ela entender o que é o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio. Ela vai entender tudo isso.
Oi, Marisa, chegou mais uma colega minha de faculdade. Colégio não, faculdade. Meu pai que perguntava para a mamãe, mas a Sandra já foi para o colégio? Levi, ela está na faculdade, mas para ele era colégio. Tá tudo bem, né? Então, o que acontece? Ela precisa perceber que pelo fato do meu pai e minha mãe ter me dado a vida, eles estão me dando algo muito grande que eu nunca vou poder retribuir. Eu tenho que ser grata. Eu não preciso amar, eu não preciso conviver, mas eu tenho que aceitar as coisas que foram do jeito que foi. Mesmo que não tenham sido do jeito que eu gostaria que fosse. Mas eles são ou eram assim. E eu aceito. Aí a energia passa a fluir. Senão ela bloqueia e vai ter consequências. Por isso que eu comecei falando da ordem na família. Depois que o meu cérebro cortical já aceitou isso, eu vou ter que fazer com que o emocional consiga conviver com isso. É o que qualquer processo terapêutico faz. A constelação, ela vai buscar o nó, o emaranhado, mas você vai ter que lidar com isso. Ela foi lá no teu sistema reptiliano, onde esse padrão estava conectado. Lembra que eu falei que é um emaranhado? É um emaranhado lá dos teus antepassados ou até antes dos teus antepassados, lá num arquétipo. O arquétipo do lobo mau, por exemplo, é o arquétipo da violência sexual. Então, eu posso trabalhar com conto de fada. Eu posso trabalhar com uma constelação. Mas se eu não trabalhar a aceitação disso tudo, se eu não trabalhar os novos passos para você dar depois dessa constelação, isso não vai funcionar. Então, quem eu sou? Eu sou essa aqui, a essência. Quem eu estou? Eu estou a realidade da minha família, a realidade do meu trabalho, a realidade do meu relacionamento de casal, a realidade do meu grupo social, todo o meu entorno, com as expectativas, com as crenças, com os julgamentos, né? Eu conheci o Joãozinho. Gente, ele é maravilhoso, sou apaixonada, sabe? Um homem tão gentil, tão carinhoso. Eu tô assim, totalmente apaixonada. E aí eu levo lá no meu grupinho social. E eles falam, Sandra, mas esse tal desse Joãozinho que você tá apaixonado, não sabe nem falar português, fala nós vai, fala menos, você tá doida? Você é uma médica com esse homem? E eu fico com vergonha. Mas eu gosto muito do Joãozinho. Eu gosto dele, tô apaixonada. Nossa, bom na cama, bom comigo, carinhoso. Mas aí eu levo lá na casa da minha mãe. Meus primos estão lá. E falam, nossa, o cara escolhe um time de futebol que não tem nada a ver. O cara arrota na mesa. O cara... Dali a pouco, eu não consigo mais sair com o Joãozinho. Porque quando ele vai no meu trabalho, eu passo vergonha também. E aí uma relação que, na minha essência, eu estava gostando, o entorno começa a criticar tanto que eu tenho duas opções. Ou eu paro de sair com as pessoas que eu saio para ficar com o Joãozinho, ou eu me separo do Joãozinho. Você conhece essa história? Eu tenho certeza que você conhece. Porque não acontece comigo só. Acontece com você, acontece em todas as famílias. Da família interferir no relacionamento de casal, de você estar num trabalho de merda, você não suporta mais trabalhar naquele lugar, as pessoas não têm nada a ver com você, o trabalho não tem nada a ver com você. Mas minha filha, você se concursou para esse trabalho, você vai sair disso e vai fazer o quê? Se você só sabe fazer isso. Percebe? Aí a tua melhor amiga fala, pelo amor de Deus, tá maluca? Você ganha 12 mil lá. Onde é que você vai ganhar 12 mil com toda essa mordomia que você tem? Ainda te dão um carro, ainda te dão um celular, ainda tem uma bonificação de final de ano. Você é louca de sair desse trabalho?
E aí você engole e continua nesse trabalho, porque o teu entorno, porque as expectativas das pessoas, baixar aqui o ar que eu tô começando a ficar sem voz, as expectativas das pessoas, né, esse quadrado que você tá presa, te impedem de você olhar para a tua essência, de ser quem você é. E você vai ser o que o namorado quer, o que a família quer, o que o trabalho quer, o que o social quer. Pelo amor de Deus, chega. Pelo menos para isso a pandemia tá servindo pra caramba, né? Porque pelo menos para isso a gente tá parando para se olhar. Nunca aconteceram tantos divórcios, tantas separações. Embora alguns casais começaram a se olhar e pela primeira vez ter um relacionamento de casal. Porque eles só dormiam junto, né? Passavam o dia inteiro separados, nem sabiam o que cada um estava fazendo. Mas muitos, a violência contra a mulher aumentou muito nesse período de pandemia. A violência contra a criança também. Porque a criança ia para a escola, né? Agora eu tenho que ficar cuidando e a criança tá gritando e o meu chefe tá aqui me cobrando porque eu tô em home office e eu tô ficando quase doida e eu não sei o que eu faço porque o meu marido tá perguntando onde é que tá a toalha. E eu quero matar ele porque não é possível que essa criatura não saiba ainda, depois de 20 anos, onde é que tá a toalha. Percebe? Está nos tornando mais honestos com nós mesmos. Está nos levando para a nossa essência, porque agora, mais do que nunca, você precisa ser quem você é. E você vai poder ser quem você é se você olhar para você com honestidade. E quando eu falo honestidade, eu te peço, olha para você com carinho e tenha a idade que você tem. Eu vou fazer uma live só para falar sobre a idade. Mas o que eu vejo muitos terapeutas fazendo, e confesso que eu também já fiz, foi trabalhar a tua criança interior. Vamos olhar para a tua criança, vamos acariciar a sua criança, vamos compreender a sua criança. E vamos falar, cresce, porra, porque eu não sou criança. Qual a idade que você tem? A tua criança tem que ter a tua idade. Ah, porque eu trabalho e eu vejo a minha criança ferida. Pelo amor de Deus, faz um curativo nela para ela melhorar e crescer. Não dá. Se tem uma criança aí, ótimo, é o teu id, é a tua criança livre, alegre, que está sempre maravilhada com as novidades, é aquela criança que está feliz. A criança ferida, ela não pode existir. Ela tem que ser curada e crescer. O Freud dizia que a gente tinha id, que é o desejo, é a pulsão, o ego e o superego. E aí vem o pessoal de análise transacional e fala em pai, que é o superego, adulto, que é o ego, e criança, que é o id. Mas essa criança, ela deve ser curada. Ela deve estar na essência de querer aquilo que ela quer e não na essência louca de querer agradar a mamãe, o papai, o irmão, a família, ou de querer agradar a professora, o chefe, ou seja lá quem for, ou tá num relacionamento abusivo e não sai dele, porque é melhor com ele do que sem ninguém. Eu não consigo ficar sozinha. Ou de fazer tudo que o social quer. E eu continuo me vestindo como uma mulher de 20 anos quando eu tenho 60. Porque tá na moda. Que moda, caramba! Começa a viver quem você é. Você vai encontrar felicidade aí. Tendo permissão para ser quem é. Primeiro passo, vai para o teu lugar na tua família, que isso automaticamente vai te levar para o seu lugar no mundo. Segunda coisa, busca dentro de você quais são os seus valores. Aquilo
que não pode mudar. Aquilo que é essencial para você, não para a mamãe, não para o papai, não para o chefe, não para o marido, não para o irmão, não para ninguém, é para você. Não o que eles esperam de você, mas aquilo que você quer para você. Seus valores. Aí você vai ver. Primeiro, seu lugar. Ô, Márcio, tudo bom? Ponto C aqui presente. Primeiro, seu lugar na família, para poder achar o seu lugar no mundo. Depois, seus valores, da sua essência, o que é essencial para você. Olha para os mitos que você gosta, para os contos de fada que você gosta, para as músicas que você canta. O que elas estão trazendo para você? Eu estava falando sobre conto de fada outro dia e a gente estava falando sobre a Branca de Neve. E todo mundo fala sobre a Branca de Neve, sobre a inocência, sobre os 7 anões, que são os 7 chakras, que são 7 virtudes. Tem um monte de maneira de ver. E eu perguntei o que te tocou mais no filme, né? Porque uma menina falou, nossa, eu vi esse filme, eu tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade, e teve uma cena que nunca me saiu da cabeça. Qual é a cena que não saiu da cabeça? Da bruxa lá no alto da montanha e aqueles raios e trovões. Eu falei, e essa cena te agradava ou te desagradava? Nossa, eu achei o máximo, mas não podia, né? Porque ela era a bruxa. Eu tinha que torcer pra boazinha. E eu falei, por isso que você tem que ser boazinha? Você não pode exteriorizar o seu poder total? Uau! Quando eu falei isso, a cabeça dela deu um salto. Essa moça é consteladora. Essa moça é consteladora fluvial. Ela é psicóloga, ela é terapeuta. Ela tinha feito um curso comigo sobre os caminhos do dinheiro, uma mentoria. Tava as coisas andando muito melhor, mas quando ela pegou essa imagem, pegou esse código no inconsciente coletivo, destravou um monte de coisa. Por quê? Porque ela já tinha trabalhado no cortical, no emocional, no familiar. Faltava trabalhar no arquétipo, faltava trabalhar no inconsciente coletivo, que ela não tinha permissão para mostrar o poder, para mostrar a força, os raios, os trovões, para ser má de vez em quando, porque é importante você ser má. A gente vive polaridades, né? Então aquela pessoa que é sempre boazinha, não sei o quê, tá escondendo uma parte dela, tá negando a sombra dela, porque existe uma sombra em todos nós. Existe dia e noite, existe luz e sombra, e tá tudo certo. Eu preciso vivenciar de tudo para ser inteira. Se eu rejeito uma parte minha, eu não tô inteira. Por isso que tem gente aí procurando a metade da laranja. Você é uma laranja inteira, não precisa procurar a metade não. Procura outra laranja inteira, que vai ser muito mais divertido. E se não achar uma laranja, procura uma pera, uma maçã, tá tudo bem. Por que as coisas têm que ser tudo igualzinho, casadinho? Tem muita coisa que combina. Não precisa ser igual, até porque homem e mulher não é igual, né? Tem igual importância, mas não somos iguais. A gente vai poder combinar. Torneira da pia, exatamente, a torneira da pia, que diga, que combinação maravilhosa, né? A pia com a torneira. Imagina uma pia sem torneira, ia ficar meio complicado, né? Só a Isabel para inventar umas coisas dessas. Isso é coisa lá de Brasília, porque aqui no Rio não se fala disso, não. Então, gente, vamos botar dúvida aí, vamos perguntar, vamos comentar, porque
Porque esse negócio eu já tô aqui 45 minutos falando sozinha, né? Porque ninguém botou pergunta aqui não. Então, vamos perguntar. Se tiver dúvida, amanhã a gente vai ter live, mas não vai ser nesse horário, né? Amanhã vai ser ao meio-dia. Hoje foi nesse horário porque meio-dia eu estava comprometida, né? Eu estava numa live com a Gi, que estava falando sobre finanças, e aí eu não pude fazer a live ao meio-dia, fiz às 6 horas, mas a gente vai voltar ao lado do a live de meio-dia amanhã. Se arrebentou sendo boazinha, tá falando a Isabel. E a gente se arrebenta mesmo, porque a gente tá negando uma parte nossa. E eu aprendi a dizer sim a tudo. E eu realmente digo sim a tudo. Mas eu só fico com aquilo que me convém. Quando você diz sim para o seu pai e sim para sua mãe, você tem a permissão de fazer um pouquinho diferente. Quando alguém faz uma coisa que você acha horroroso, ao invés de criticar, você diz sim. Porque ele não vai deixar de fazer, ela não vai deixar de fazer aquilo. Porque para ela está fazendo o melhor que ela pode. Todos nós fazemos o melhor que a gente pode com aquilo que a gente sabe. Então a gente fala sim para aquela pessoa. E aí a gente tem a permissão de fazer um pouquinho diferente. Quando eu digo não, quando eu critico, quando eu julgo, eu atraio aquilo para mim. E eu vou repetir. Então eu digo sim, eu concordo, eu assinto que você faça isso e assim eu me dou a possibilidade de fazer completamente ou pelo menos um pouquinho diferente. Eliane está falando o seguinte: pode falar sobre ser sozinha e solitária? Posso falar. Aliás, tem aqui uma live que eu fiz lá no início da pandemia sobre ser solteira. Ser solteira é uma coisa, ser sozinha é outra, ser solitária é outra. São 3 coisas diferentes. Eu até comecei a live dançando. Tô bem melhor solteira, ai, 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 dançando a noite inteira, ai, 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 ai. Isso pode ser uma máscara e eu tá péssima solteira, mas pode ser verdade. Se eu tava num relacionamento abusivo, se eu tava num relacionamento que não tava bom pra mim, tá bem melhor solteira do que eu estar com alguém, tá? Agora, quando eu falo de ser sozinha, pode ser que eu esteja seguindo uma lealdade dos meus antepassados, de mulheres que ficaram viúvas e não voltaram a casar, de mulheres que nunca se casaram, de ex-namoradas do meu pai, ou até mesmo ex-namorado da mamãe, que nunca se casou, porque sempre foi apaixonado por ele ou por ela. E eu posso estar em lealdade, não conhecendo ou não permanecendo com ninguém, por estar em lealdade com ele. Isso é a questão sobre estar sozinha. Agora, estar solitária é outra coisa. Estar solitária é um sentimento de solidão. É uma coisa que dói, mesmo acompanhada, mesmo casada, mesmo vivendo com os meus irmãos, mesmo vivendo com a minha mãe, eu me sinto solitária. Isso normalmente tem a ver com couraças e com situações que ocorreram ainda intrauterinamente. E pode ter algum arquétipo que eu esteja vivendo. Deixa eu ver o que ela está falando aí. Quando falamos em ancestrais, existe um limite? Exemplo, a 7ª geração. A Rose está falando aqui, eu sou o contrário, digo não para tudo e acabo fazendo logo após que disse não. Ai,
Bom, primeiro vou falar com a Carla. Carla, sim, pode ser mais atrás. O Hellinger diz até a 7ª geração. A Bíblia também fala até a 7ª geração. Mas a gente vê que pode vir mais atrás. De duas situações. Ou eu vou trabalhar com um arquétipo, ou eu vou trabalhar com uma coisa que na constelação fluvial a gente chama de... Ai, esqueci o nome. Por exemplo, todo mundo conhece o Michael Jackson. E todo mundo conhece o Roberto Carlos ou o Pelé. São pessoas que transcenderam e foram muito mais além. Eles são conhecidos não só no país, como fora do país. Todo mundo conhece o Maradona. Então, uma vez a gente estava constelando uma pessoa que era jogador de futebol e era drogadicto. E a lealdade dele não estava com um familiar, estava com um jogador de futebol que era drogadicto. Então eu posso estar numa lealdade de, por exemplo, eu ser uma artista plástica que não ganho dinheiro. Já houve algum artista plástico na sua família que não ganhava dinheiro? Não. Quem foi o artista plástico que você admira, que você gosta e tal? E você vai ver lá na história dele que também não ganha dinheiro. Então a gente tem uma lealdade que na realidade não está no meu campo familiar, mas está no campo arquetípico. Te respondi? Então, quando a gente fala de ancestral, a gente fala talvez até a 7ª geração. Mas vamos supor que eu sou da família Orleans e Bragança, que é bem conhecida porque foi a família imperial que veio para o Brasil. E ela tem histórias aqui e tem histórias lá em Portugal. São histórias muito fortes. Eu sou da família da Marilyn Monroe, que tem histórias grandes. Então, uma vez quando eu estava fazendo a formação em constelação empresarial, uma pessoa estava trabalhando numa empresa e a 3ª geração dele, pai, avô, bisavô, o irmão do bisavô dele era o Juscelino Kubitschek. E a empresa dele não conseguia prosperar. Todas as empresas que ele tinha acabavam falindo, porque ele estava em lealdade com o assassinato do tio-avô. Então, às vezes, quando a pessoa teve muita projeção social, pode chegar a 8, 9, 10 gerações, ou pode nem ser da sua família, tá? A Rose falou, eu digo não. Toda vez que eu digo não, eu paraliso a energia. Então, é muito melhor eu falar sim. Tem até um filme chamado Sim. Porque energia flui. E quando a energia flui, eu posso mais à frente fazer novas opções. Mas convém dizer sim a tudo. Porque toda vez que eu tô falando não, eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo uma rejeição. Eu tô fazendo uma exclusão. Toda hora que eu falo sim, eu tô incluindo. Giz entrou, Cristiane, minha prima, também entrou, Patrícia Duba, minha outra prima, entrou. Olha, hoje a família tá aqui em peso. O pessoal da faculdade entraram 2, da biodança, que bom. Eu tava um tempão sem fazer live e agora eu vou voltar. Amanhã a gente vai, meio-dia, falar sobre as nossas 3 personalidades. A gente vai falar sobre os nossos 3 eus. Eu ia falar hoje, tô até com os meus bonequinhos aqui, mas a gente vai falar amanhã sobre isso, porque isso é muito importante para eu chegar na minha essência, encontrar a minha essência. Eu vou deixar gravado, infelizmente o início da live, não sei o que aconteceu, caiu aqui do nada,
e não ficou gravado. Mas tá com conteúdo bem legal. Se você chegou depois, ou se você acha que alguém vai se beneficiar desse conteúdo, eu sempre esqueço de pedir para compartilhar, de passar aviãozinho, mas escreve o nome da pessoa porque vai ficar no IGTV, tá bom? Agradeço a participação de todo mundo que passou por aqui hoje e a gente se vê amanhã, meio-dia, tá? Tchau!